Vamos lá, próximo ao fechamento das urnas, os corredores dos locais de votação já se encontravam totalmente vazios, né? Bom, 4 urnas foram apresentadas com problemas na Universidade Federal da Paraíba, mas elas foram reiniciadas e não causaram muitos prejuízos. A votação foi tranquila, não foi? Não teve tanta fila como no primeiro turno, não foi? Poucas filas, exatamente, Flávio, justamente porque facilitou o processo de votação, apenas 2 candidatos, diferente no primeiro turno, que acabou atrasando um pouco a situação por lá. Nossa equipe circulou à Universidade Estadual da Paraíba, no bairro do Cristo Redentor. As urnas também foram finalizadas sem intercorrências. A abertura das sessões de votação aqui na capital foi com filas em alguns locais específicos, mas a maioria do eleitorado votou rápido e com tranquilidade. Quem acompanhou essa movimentação pela manhã ontem foi Charles Moraes. Na UFPB, maior local de votação do estado, apesar das filas registradas pela manhã, houve fluidez no atendimento aos eleitores. Facilidade também em locais menores, como a Escola Estadual Presidente Epitácio Pessoa, no Tambiá. Apesar da pouca movimentação, o seu José fez questão de chegar cedo. Exercer o direito de cidadania é obrigação. E quanto mais cedo, melhor, para evitar tumultos mais tarde. E agora, nesse primeiro horário, como é que está a votação por aqui? Tranquilo. Pouquíssimas pessoas, em média de 1 a 2 minutos por cada um. Tranquilidade vista também na Fundação Casa de José Américo, no Cabo Branco. Pela primeira vez, a Roberta teve acessibilidade em seu local de votação. Como é que você se sente como eleitora, como cidadã brasileira, passar por esse tipo de dificuldade? É bem complicado, viu? Porque além de mim, tem outras pessoas com deficiência, né? Que também querem voltar e às vezes não conseguem. Mas agora a gente está conseguindo voltar bem, graças a Deus. Hoje deu tudo certo? Com certeza. Aqui em João Pessoa, eleitores tiveram gratuidade no serviço de transporte público. O mesmo ocorreu para quem precisou se deslocar para municípios vizinhos. A senhora veio de onde? Do Valentina Paratibe. A senhora vota em qual local? É distante, é? É distante, é aqui do Maria Geni. Eu vim de ônibus. Hoje o serviço é gratuito? É gratuito. Como eu não pago, que já sou de idade, só minha filha que não pagou. Certo, ajudou? Ajudou. No terminal rodoviário de João Pessoa, a cena foi de muitos eleitores à espera para embarcar com destino aos municípios do interior. E certamente essa gratuidade acabou estimulando a população a comparecer mais às urnas e a abstenção diminuiu no segundo turno em relação ao primeiro. Nós também enviamos a equipe lá para Campina Grande para acompanhar a votação, que também foi tranquila nas 943 sessões eleitorais. Quem foi para lá ver essa movimentação foi a repórter Dui Borges. Quem saiu de casa para votar neste segundo turno em Campina Grande encontrou a cidade assim, tranquila. E não só o trânsito estava fluindo, mas os locais de votação também estavam com pouca movimentação. De acordo com o TRE, a Rainha da Borborema tem os 2 maiores colégios eleitorais, a UFCG e o Colégio Estadual da Prata, cada um com 7.894 eleitores. Se comparado com o primeiro turno, é perceptível uma tranquilidade nesse dia 30 de outubro. Mais tranquilo, porque tem menos gente, né? Assim também é menos candidatos a você votar, né? Só governador e presidência. Mais de boa. Em termos da movimentação, questão da organização, né, hoje foi bem mais rápido do que anteriormente. São 122 locais de votação e 943 sessões eleitorais. Ao todo, são 296.494 eleitores aptos na cidade. Seu Wilson está incluso neste número e comemora em fazer parte da festa da democracia. É uma manifestação da democracia, o povo é soberano. A gente tem que respeitar essa decisão e parabenizar tanto a Justiça Eleitoral, como a imprensa, como, naturalmente, a própria sociedade por essa manifestação democrática. Aí, uma movimentação lá em Campina Grande. E eleitores que viajaram para cidades do interior tiveram até às 7 horas da manhã de hoje para pegar o ônibus de volta sem pagar pela passagem. A movimentação estava bem intensa no início do dia no terminal rodoviário em João Pessoa, com o retorno dessas pessoas que foram para o interior votar. Então a gente vê as imagens da movimentação, pessoal que desembarcou ao longo da manhã aqui na capital paraibana, tiveram que pegar os ônibus até às 7 da manhã de hoje para garantir
essa gratuidade, viu? A gente sabe que no primeiro turno não foi tão ampliada essa questão em relação às passagens, não é? E aí houve uma ampliação significativa no segundo turno. É uma tendência? Tem um motivo, né? O que houve? Tem um motivo. Foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Alguns prefeitos adotaram essa medida de gratuidade, mas existia um receio dos gestores em conceder essa gratuidade e depois implicar em que houve algum tipo de situação eleitoral, favorecimento, porque hoje você não pode pegar eleitores e levar no seu carro conduzindo para uma sessão eleitoral, sendo arriscado estar sendo acusado de que houve uma compra de voto, uma influência em cima do eleitor. Então, algum receio que foi anulado com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, colocando ali à disposição essa gratuidade, e aí até governadores entraram e conseguiram garantir essa gratuidade pelo país. E é uma tendência. A partir de agora, a gente pode ver que vai ter esse tipo de ação, né? Agora, quem não votou, hein? Como é que fica a situação de quem não votou? Quando é que pode justificar? A Poliana Sorrentino traz essas informações pra gente agora aqui no telão. Traz ao vivo essas informações. Por exemplo, eu não votei no primeiro, eu não votei no segundo. Como é que fica essa situação para justificar? Conta pra gente, Poliana. Oi, Flávio, Daniel, boa tarde para vocês. Ao meu lado aqui a doutora Alice Coelho, ela que é chefe da 70ª Zona Eleitoral e vai passar para a gente todos os detalhes e tirar as nossas dúvidas. A primeira que o Flávio estava falando, doutora. Se eu não votei, como proceder daqui para frente? Paga multa? Qual o valor? Bom, muito boa tarde a todos. Bom, procedimento agora, aqueles eleitores que não conseguiram realizar a votação na data de ontem ou no primeiro turno das eleições, têm até 60 dias para justificar essa ausência às urnas. Então, no primeiro turno, esse prazo já começou a correr. Esse eleitor que não votou no primeiro turno tem até agora, dia 1º de dezembro, para justificar. E agora, no segundo turno, o prazo começa a contar hoje e vai até o dia 9 de janeiro. O processo de justificativa agora é um pouco mais complexo. Por quê? Porque o eleitor agora tem que realizar um requerimento para o juiz eleitoral da sua zona, tem que anexar nesse requerimento os documentos que estão justificando essa ausência. Esse requerimento vai ser encaminhado para o juiz eleitoral. O juiz eleitoral irá avaliar e irá deferir ou não. Em caso de deferimento, então, a justificativa será processada pelo cartório eleitoral e o eleitor estará quite com a Justiça Eleitoral. Se essa justificativa não for deferida, então, será gerada a multa para esse eleitor no valor de R$ 3,51. Lembrando que cada turno de eleição é uma eleição. Então, se a ausência corresponde aos 2 turnos, é R$ 3,51 por cada turno de eleição. Lembrando que o eleitor que não justificou e não votou em 3 eleições consecutivas poderá ter o seu título eleitoral cancelado. Ficar atento, porque as consequências desse cancelamento do título são aquelas, né? O eleitor, o CPF pode ficar suspenso, e aí tudo que depende, movimentação bancária, recebimento de benefícios, vai viajar para o exterior, tirar o seu passaporte, fazer matrícula em faculdades. Então, tudo isso aí, o eleitor pode ter algum problema se ele não estiver com o seu título eleitoral regular. Essa justificativa pode ser feita de forma eletrônica ou presencial? É importante que seja feita de forma presencial? Ela pode ser feita das duas maneiras. O eleitor tanto pode se dirigir presencialmente ao seu cartório eleitoral e entregar esse requerimento, como ele também pode acessar o site da Justiça Eleitoral, o site do TSE, e lá vai ter como justificar também. O eleitor vai preencher esse requerimento digitalmente, vai anexar esse documento e vai encaminhar tudo isso para a Justiça Eleitoral. Agora, tem outros processos também que a gente quer saber se já podem ser feitos já a partir de hoje, vamos dizer assim. Por exemplo, não troquei meu domicílio eleitoral, gostaria de fazer, já posso? Bom, o prazo de reabertura do cadastro eleitoral, ele se inicia agora no dia 8 de novembro. Então, só a partir da semana que vem é que o eleitor poderá procurar o seu cartório eleitoral ou qualquer cartório eleitoral do país para fazer essas alterações. Seja mudança de nome, seja transferência de título, seja revisão eleitoral, enfim, a partir do dia 8 de novembro. Muito obrigada, doutora Alice Coelho, pelas informações. A gente volta com vocês aí no estúdio.
Importante, né? Importante ter esse tipo de informação. Você que por alguma razão não pôde votar, passou por alguma situação, estava trabalhando, enfim. É importante que você regularize, porque são muitas as sanções para quem não votou e não justificou, não é isso, Daniel? É o que pesa mais, porque a multa é irrisória, né? R$ 3,50 por cada eleição. R$ 3,51. Em 51, tem esse um centavo aí. Mas realmente as punições que o eleitor pode sofrer porque não votou, o voto é obrigatório no Brasil, é que acabam levando as pessoas a buscarem regularizar o título e faz isso logo, porque quando deixa para a última hora, toda vez a gente noticia aqui a fila gigantesca para de última hora regularizar o título de eleitor. Então já começa a fazer a sua justificativa, se você tem essa justificativa, e também regulariza a situação eleitoral já para ficar livre de qualquer coisa. Ela falou sobre o prazo, o primeiro turno, o prazo é de 60 dias para você justificar. Então, se você não votou no primeiro turno, que foi há um mês atrás, você tem até o dia 30 de dezembro, não é isso? 30 de novembro para poder justificar. Então é importante que você faça isso o mais rápido possível, né, Daniel? Tem várias alternativas. Hoje com a internet isso foi bem facilitado, inclusive, viu, Flávio? Vamos seguir falando sobre as eleições. Eu falei da vitória de João Azevedo, que foi apertada na Paraíba, falei da concentração de votos de Pedro na Grande João Pessoa e em Campina Grande e o interior dando a vitória a João Azevedo. Eu preparei um mapa para a gente visualizar bem isso. Toda essa parte amarela do mapa da Paraíba foi das localizações em que o governador João Azevedo saiu na frente. Então, amarelo, João Azevedo na frente, e no litoral a gente vê que a concentração é mais de Pedro Cunha Lima, que é a parte em azul. Quando a gente vem aqui para a região de Campina Grande, ela fica meio que isolada, né, do resto da região. Engraçado, aqui. Né? A grande Campina Grande ali, ninguém entrou na onda, né? Campina Grande tem um prefeito, Bruno Cunha Lima, obviamente apoiando o primo, Pedro Cunha Lima, venceu ali na região e venceu bem. E pelo tamanho do colégio eleitoral, isso acabou fazendo diferença para ser uma eleição apertada. Mas no sertão do estado, predominantemente, João Azevedo. Não precisa nem fazer um mapa em relação a presidente, porque Lula levou tudo aqui. Foi tudo, viu? Não foi? Todos os municípios paraibanos, Lula venceu aqui na Paraíba. Esse foi o cenário, o mapa, a geografia, o que chama muita atenção, porque geralmente quem é eleito governador é puxado por Campina Grande, ou João Pessoa, ou os dois. João inverteu essa lógica e pelos municípios menores ele foi ganhando força e venceu as eleições. Importante. Este ano aqui na Paraíba. Parabéns pelo mapa, porque a gente tem uma ideia assim, e a gente falando assim, parece até, pelo que você falou, né? Os domicílios eleitorais muito grandes, muita gente votando em Campina Grande, João Pessoa, por isso foi tão apertada a votação. Mas se você olhar pelo mapa, parece que ganhou de lavada, não é? Exatamente, é porque tem que levar em consideração também o eleitorado. Como a Grande João Pessoa tem muita densidade eleitoral e Campina Grande também, mesmo com essa predominância toda, Pedro Cunha Lima conseguiu ficar próximo de João Azevedo naquele resultado final que a gente mostrou, de 52% para João Azevedo e de 47% aproximadamente para Pedro Cunha Lima. Vamos mostrar agora o resultado para a presidência da República aqui na Paraíba, porque foi o Nordeste que carregou Lula nas costas, viu? Foi. Aqui na Paraíba, 66,62% dos votos para Lula. Bolsonaro, do PL, teve 33,38%. Então, dobro, né? 2/3. Lula teve 2/3 dos votos aqui na Paraíba, e isso foi uma tendência do Nordeste. Na Bahia, por exemplo, Lula conseguiu tirar aí mais de 2 milhões de votos de vantagem em relação a Bolsonaro, que compensou, por exemplo, um estado como São Paulo. Então, o Nordeste teve esse papel diferencial na eleição de Lula, como costuma ser. O PT tem força, muita força aqui no Nordeste, e Lula teve essa vantagem aqui na Paraíba. Lembrando que Lula, no primeiro turno, apoiou Veneziano, no segundo turno se aliou a João Azevedo, e João teve uma votação muito menos expressiva do que Lula aqui na Paraíba, porque houve uma soma de forças em relação a Pedro Cunha Lima, que Veneziano, que estava junto com Lula no primeiro turno, acabou indo para o palanque de Pedro, assim como o bolsonarismo também. Mesmo assim, Bolsonaro não conseguiu ter um bom desempenho aqui no estado, perdeu em todos os municípios, apesar que em João Pessoa a disputa foi muito apertada. Muito acirrada, não foi? Voto a voto mesmo. Às vezes menos de 100 votos era a diferença entre um passando e o outro ao longo da apuração. Olha aí, ó. João Pessoa, vamos lá, ó, Lula 50,1% dos votos. Que loucura. Bolsonaro 49,9% dos votos. Muito apertado aqui em João Pessoa. Isso aqui precisa ser analisado, viu? Porque tem eleição daqui a 2 anos, e esse cenário nacional ele consegue impactar também a disputa
na Paraíba a disputa municipal. A gente tem um bolsonarismo muito forte com o pastor Sérgio Queiroz, que teve o maior número de votos em João Pessoa como candidato a senador, o que já o projeta para as eleições municipais, caso ele tenha interesse em disputar a prefeitura de João Pessoa. Cícero Lucena, que sempre foi mais ligado à direita, está junto com João Azevedo, que teve o apoio de Lula. Está ali naquele meio termo, vai ter que se definir também em relação a isso, para poder conquistar um apoio em relação a João Pessoa. Seria interessante para qualquer candidato ter o apoio de Bolsonaro e também o de Lula, né? Para cada lado ter o apoio do presidenciável, porque aqui em João Pessoa a eleição foi bem disputada, a diferença foi mínima em relação aos votos aqui na capital paraibana. Temos Campina Grande também, em relação a presidente da República. Aí aumentou um pouco a vantagem, o que chamou a atenção, porque Campina Grande era considerado um reduto bolsonarista aqui na Paraíba. E aí Lula conseguiu vencer agora a eleição por lá. Lula 51,8% dos votos, Bolsonaro 48,17% dos votos, mas também uma eleição muito apertada em Campina Grande. Lá Bolsonaro tem apoio do prefeito Bruno Cunha Lima, sempre apoiou Bolsonaro desde que Bolsonaro entrou na disputa à presidência da República em 2018, e Lula, lá em Campina Grande, apoiado por veneziano, mas mostrando a sua força própria mesmo em todo o Nordeste, né? Lula não depende muito de apoio aqui no Nordeste, ele já tem a sua força. Na verdade, são os outros que correm atrás do apoio de Lula. Bolsonaro é que foi em busca de conquistar apoio e não conseguiu expressar em muitos votos no painel geral aqui do estado da Paraíba. Esse foi o cenário em Campina Grande. Agora, Daniel, o cenário para a Paraíba ficou bom, né? Uma vez que o governador reeleito tem o apoio do Lula e o Lula também junto com ele. Vai ser bom para a Paraíba esse novo mandato do presidente Lula, não vai? Tende a ser bom. A gente tem acompanhado algumas entrevistas que João Azevedo deu. Ele deu uma entrevista coletiva ontem, fez um pronunciamento após o resultado. Hoje ele tem concentrado agendas de entrevistas a emissoras nacionais. Eu acompanhei algumas entrevistas agora há pouco, ao vivo, do governador reeleito João Azevedo. Ele fala da parceria com Lula, mas com uma cautela, porque o orçamento para o ano que vem já vai pegar definido de Lula, Lula vai pegar definido do atual governo, do atual Congresso, e que tem ainda o orçamento secreto, né? O chamado orçamento secreto, que, na verdade, concentrou o orçamento da União no Congresso Nacional. Será que Lula tem força para reverter isso? A gente viu o Congresso que foi eleito, que está muito mais para a direita do que para a esquerda. Exatamente. Existe um centro que Lula já conseguiu realmente dialogar com esse centro, né? Inclusive, houve várias denúncias de corrupção dentro dessas tratativas, mas Lula ele conseguiu fazer uma frente ampla de partidos para essa disputa nacional, mas ele vai ter que tentar reverter a situação do orçamento. Não adianta Lula oferecer 3 projetos a cada estado e, ao mesmo tempo, não ter o orçamento para executar isso. E João Azevedo tem dito isso nas entrevistas. Olha só, eu vou até um ministério em Brasília, quando eu pergunto ao ministro se pode ajudar aqui numa obra, ele disse, você vai ter que ir lá no Congresso, pedir aos deputados para colocarem um orçamento aqui no ministério para eu conseguir fazer a sua obra. Então, Lula vai ter essa mesma dificuldade de enfrentar a questão desse orçamento concentrado no Congresso Nacional para conseguir oferecer, por exemplo, os 3 projetos que ele pediu ao estado da Paraíba. João Azevedo pediu, entre os projetos, o 3º eixo da transposição do São Francisco, que é importantíssimo para a Paraíba. A água é vida, é uma necessidade básica e que a Paraíba ainda enfrenta algumas dificuldades. Tem obras também do governo de João Azevedo que não foram concluídas nessa área hídrica e também é um desafio para João Azevedo nesse segundo mandato. Concluir, por exemplo, a Transparaíba para garantir uma segurança hídrica ao nosso estado. É uma parceria, isso é válido, vai contar. Mas Lula primeiro precisa dominar o orçamento para conseguir tocar e guiar o orçamento do Brasil em obras por todos os estados. Então, é realmente importante, como você falou, mas tem esse porém aí que Lula vai enfrentar no Congresso Nacional, que tem uma concentração agora mais à direita. Essa nova configuração do Congresso não ajuda muito o presidente Lula, que acabou de ser eleito. Mas é importante a gente deixar claro que todo o papel que o João vinha fazendo no primeiro turno, no primeiro mandato dele, deixando tudo engatilhado já, encaminhado, pode sim ajudar e fazer com que a gente tenha, de fato, boas reformas, boas obras, para que a gente possa avançar em todas as áreas, segurança, infraestrutura, em todos os detalhes.
Daniel, que bom que você está aqui para falar sobre isso com a gente, não é? Com um bom tempo aqui para falar bastante sobre política, deixa eu falar um pouco sobre o orçamento do Estado da Paraíba. Se no cenário nacional está muito concentrado no Congresso, aqui no Estado, João Azevedo ele focou nos últimos anos em controlar o orçamento do Estado, inclusive alcançando o rating A, que para quem não acompanha essa área econômica é a casa arrumada economicamente e podendo assim com esse rating A, por exemplo, pleitear empréstimos, financiamentos de obras aqui no Estado da Paraíba. Então, na parte financeira, orçamentária, João Azevedo deixou um governo organizado. Então, ele vai receber o governo dele mesmo, porque ele foi reeleito, mas com a casa organizada para esse segundo mandato que pode ajudar em financiamento de grandes obras aqui na Paraíba. Ele tem destacado bastante isso. Quero aproveitar a oportunidade e dizer, Daniel, muito obrigado pela sua participação durante todo o período eleitoral. Daniel trouxe aqui todas essas informações, desatou vários nós de muitos depoimentos, muita gente que estava de um lado, depois foi para o outro. Que bom que você estava aqui com todo o seu talento, com todo o seu conhecimento, não só aqui junto com a gente, como também no Portal T5 e também na Rádio Jovem Pan, que eu sou seu ouvinte todas as manhãs, você sabe disso. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, trazendo para o público do Povo na TV essa informação que é tão importante que a gente tem mesmo que saber quem é que está comandando a vida da gente. Seja sempre bem-vindo, Daniel Lustosa. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Flávio. E parabéns pelo seu trabalho em todo o processo eleitoral, que você foi brilhante, junto com o Denison, junto com o Josival. Pois é, cobertura completa na rede Tambaú de comunicação como todo. Eu agradeço o espaço aqui no Povo na TV, porque para o povo, política é fundamental. É preciso estar atento a tudo que acontece nessa área. E um abraço especial à nossa querida Karine Tenório, também com toda a sua elegância, domando ali os candidatos nos debates que foram fundamentais também para esse resultado. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Até mais, Flávio. Seja sempre bem-vindo aqui ao Povo na TV. O que a gente vai fazer agora? A gente vai para... vamos falar da promoção?